Olá a todos, meu nome é Giovanni e eu vim aqui apresentar meu tema de pesquisa, que é o desenvolvimento de uma interface gráfica para análise de coordenadas de atitude de um satélite. Eu fui orientado pelo William Reis Silva, da UNB, e também pela Kátia Cristiane Gandolfo Candiotto, da Escola de Engenharia de Lorena USP, instituição do qual eu faço parte. Bom, aqui na introdução, a gente precisa entender que existem diversos parâmetros de atitude ou coordenadas de atitude e que, na verdade, elas descrevem a orientação do satélite e que elas precisam ser geralmente simples matematicamente e com um baixo processamento computacional. Os principais parâmetros que a gente vai utilizar nesse trabalho são as matrizes de cossenos diretores, os ângulos de Euler, o vetor de rotação principal, os quaternions, os parâmetros clássicos de Rodrigues e os parâmetros modificados de Rodrigues. Eu vou passar por esses parâmetros um por um para a gente entender melhor o que cada um significa. Aqui a gente tem a matriz de cossenos diretores, do qual é a maneira mais simples de representar a matriz de atitude. A matriz de cossenos diretores, coincidentemente, também pode ser chamada de matriz de atitude. Aqui a gente tem uma representação do qual nós temos o versor n, que seria um versor inercial, e aqui a gente tem também um versor b, que seria um referencial do corpo. A partir disso, a gente tem alguns ângulos aqui que se formam em relação a esses eixos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. E aqui a gente consegue representar com alguns cossenos. Cosseno alfa 1, 2, cosseno alfa 1, cosseno alfa 3. A partir disso, a gente consegue descrever uma matriz 3x3 de atitude, ou uma matriz de cossenos diretores, que seria uma matriz 3x3, como eu havia dito antes, com 9 elementos. Agora a gente passa para os ângulos de Euler. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com uma rotação 3-2-1. A gente trabalha com essa rotação porque essa rotação que é a principal utilizada nos satélites brasileiros, como por exemplo o Sibers. Aqui, falando um pouco melhor sobre o que significa essas rotações que eu falei, esses ângulos de Euler, na verdade a gente faz rotações simples, como a gente aprende geometria analítica ou álgebra linear. Por exemplo, aqui nós temos uma rotação IAL, com esse psi representado, esse ângulo, em relação ao eixo Z. Depois a gente faz uma rotação pitch em relação ao eixo Y. E finalizando, a gente tem uma rotação ρ em relação ao eixo X. E assim a gente consegue descrever a matriz de atitudes do satélite. Aqui a gente usa uma notação mais enxuta para cosseno e seno, sendo que o cosseno é representado com um C e o seno é representado com um S. Isso daqui acontece simplesmente para a notação não ficar muito grande. Aqui, no vetor de rotação principal, eu vou ter que elucidar um teorema bem rapidamente. No caso, um corpo rígido ou uma coordenada de referência pode ser definida de maneira que sua orientação final seja representada por um ângulo φ sobre um vetor de rotação principal E, que mantém um ponto constante. Nesse caso aqui, a gente tem uma representação que foi retirada do livro do Chalmers Junkins, um livro que foi utilizado para fazer este trabalho. Aqui nós temos a matriz de atitude, e esse sigma maiúsculo aqui significa 1 menos cosseno de φ. E esse EI, que pode ser 1, 2 ou 3, são os eixos do versor de rotação principal. E aqui a gente consegue novamente representar a matriz de atitude. Agora passando para os quaternions, a gente perde um pouco da noção geométrica da coisa, porque a gente vai para 4 dimensões. Aqui nós utilizamos um parâmetro escalar, no caso beta 0, e 3 outros parâmetros que representam no espaço, né? Beta 1, 2, beta 2, beta 1, beta 2, beta 3, ou simplesmente beta seta. Aqui a gente tem novamente a matriz de atitude para o caso dos quaternions. A partir disso, a gente desenvolve os parâmetros clássicos de Rodrigues, do qual a gente consegue
do qual ele tem relação direta com os quaternos, beta i, beta 0. Esse i significa que é igual a 1, 2 ou 3. E aqui a gente apresenta os parâmetros clássicos de Rodrigues. E assim, novamente, nós conseguimos escrever a matriz de atitude do satélite através dos parâmetros clássicos de Rodrigues. Só que, nesse caso aqui, quando o beta 0 tende a zero, a gente tem uma singularidade. E essa singularidade é muito ruim, porque a gente pode ter descrições geométricas ambíguas ou simplesmente dar um pane no sistema do controle. A partir disso, a gente modifica esses parâmetros. E a gente tem, então, os parâmetros modificados de Rodrigues, que é representado por essa letra sigma minúscula aqui, sigma i, que tem também relação direta com os quaternos, como já era esperado. Nesse caso aqui, eu não faço representação matricial dos parâmetros modificados de Rodrigues, porque senão ficaria muito grande. Aqui eu faço a representação da matriz de atitude de uma maneira vetorial, sendo que esse i seria a matriz de identidade e esse sigma tio aqui seria uma matriz antissimétrica do vetor dos parâmetros modificados de Rodrigues. A partir disso, então, o usuário ele vai fornecer uma informação inicial, que pode ser qualquer uma dessas do qual eu falei. Ou seja, pode ser o Directional Cosine Matrix ou matriz de cossenos diretores, ou DCM, mais fácil, os quaternos, os parâmetros modificados de Rodrigues, os parâmetros clássicos de Rodrigues, o vetor de rotação principal ou os ângulos de Euler. A partir dessa informação inicial, o algoritmo calcula de maneira rápida todos esses parâmetros, com exceção da matriz de cossenos diretores, que é com ela que a gente faz todo o cálculo. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que funciona a interface gráfica. A interface gráfica ela foi inteira desenvolvida em Python, no qual a gente tem essas 6 caixinhas aqui que o usuário clica. Assim que o usuário clica, eu vou supor aqui, dando um exemplo, que o usuário possui os ângulos de Euler. Ele clica nos ângulos de Euler e ele é direcionado para uma outra janela, do qual ele insere seus dados. Aqui ele insere os seus dados em graus ou em degree. E 10, aqui por exemplo, 10, 25 e menos 15. Este é um exemplo encontrado na literatura no livro do Schaub and Junkins, que é aquela mesma que eu retirei aquela representação do vetor de rotação principal. Aqui a gente tem o ângulo do vetor de rotação principal, o vetor de rotação principal, o quaterno, o parâmetro clássico de Rodrigues e os parâmetros modificados de Rodrigues. E basta o usuário clicar aqui, colocar os dados e colocar para calcular. E basicamente já saem os resultados de maneira muito rápida. Ou seja, a gente conclui então que o algoritmo representa uma facilidade para essas transformações de coordenadas de atitude. Nós, autores, acreditamos que esse software, esse algoritmo no qual nós desenvolvemos, que ele deve permanecer público. E por isso, ele está disponibilizado no GitHub através deste link aqui, deste código, que seria Giovanni Ribeiro, que é o meu nome, /atitude parameters. E lá vocês podem brincar e fazer algumas manipulações para ver o que vocês acham desse código. Aqui estão as principais referências que foram utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Tchau, tchau.